Direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7. Está entrando no ar o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Hoje, damos início à última série do programa Reflexões Teológicas. E hoje, no primeiro episódio, nós vamos estudar, aprofundar a importância e a dimensão de sabermos quem é o Espírito Santo. Vamos saber, tentar aprofundar. E aqui eu sou muito sincero, muito aberto. Não vamos aprender tudo, porque seria muita presunção minha. Mas aquilo que eu trouxe enquanto pesquisa, nós vamos tentar aprofundar. Por isso, eu te convido. Procura um local que tenha silêncio, que seja do teu agrado. Pega a palavra de Deus, porque vamos utilizar hoje. Ela faz parte do embasamento do nosso estudo. Pega também caneta, papel e anota. Isso é importante para que você se aprofunde. Nós só amamos aquilo que conhecemos. Por isso que Deus nos ama. Se Deus não conhecesse a cada um de nós, não tinha como Ele amar. Mas, no plano infinito da sua bondade, do seu amor, antes mesmo de estarmos aqui no mundo, nós já éramos plano, obra das suas mãos. E por isso que Ele nos ama. E vamos entender hoje, a partir dessa lógica bonita da Trindade. Trindade Santa de amor. Por isso que nós vamos ter enquanto referência, para que nós possamos aprofundar o nosso estudo. Vamos nos basear no Catecismo da Igreja Católica. Muitas coisas do que eu vou falar aqui é baseado no Catecismo. Vamos estudar também um pouco, a partir dessas formações, a carta encíclica de São João Paulo II, a Domino Vivificatem, ou seja, o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo, as Sagradas Escrituras, que é algo fundamental que nós vamos também utilizar, e principalmente que você abra o teu coração, a tua mente, para acolher toda essa formação. Em primeiro lugar, quando nós estudamos, nos aprofundamos em relação à fé, nós temos como base fundamental uma ciência chamada teologia, que já estudamos, já falei um pouco sobre o que é que significa, que é o estudo sobre Deus, e aí para nós cristãos é o Deus da revelação. E na ciência teológica nós temos muitas dimensões, muitas áreas do conhecimento. E essa área que estuda de forma sistemática sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós podemos chamar dessa área da teologia de pneumatologia. Eu vou explicar o que é que significa. Ou também paracletologia. A pneumatologia é composta de duas palavras, entendam bem, bem simples. Pneuma, que vem do grego, que significa espírito ou vento, e logia, logos, que significa estudo. Então é o estudo acerca do Espírito Santo. Paráclito significa aquele que é ajudador, consolador ou advogado. E quando a gente utiliza a outra terminação, logia, significa estudo. Então, o estudo sobre o Espírito Santo nós chamamos de pneumatologia. Mas o nosso objetivo não é estudar de forma teórica ou aprofundar isso, até porque esse é um espaço de nós compreendermos o essencial, o básico, para que a gente aumente mais a fé.
e professemos uma fé verdadeira com mais convicção. Então, a primeira pergunta eu diria: o que é o Espírito Santo? Você já se perguntou, você que tem uma fé, você que é cristão, você que é católico, o que seria o Espírito Santo? Ora, a resposta clássica da igreja seria a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando alguém te perguntar quem é o Espírito Santo, você vai responder: é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E uma coisa bonita, profunda, que Jesus nos trouxe foi sobre a identidade de Deus. E é importante sabermos o significado dessa identidade. Aí aqui eu quero que você preste bastante atenção para que você não fique confuso. Porque na verdade nós dizemos que Deus, ele é uno. Em outras palavras, o que é que eu quero dizer? É que Deus, ele se revelou ao povo do Antigo Testamento, por exemplo, para Moisés, para outros também, e se apresentou como Deus único. Então não tem, vocês acreditam em muitos deuses? Não, pelo contrário, nós acreditamos em um único Deus, o Deus verdadeiro. Pega a tua Bíblia em Deuteronômio, a partir do capítulo 6, vamos entender isso agora. Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 4 ao 9. Entenda bem o motivo fundamental de acreditarmos em um Deus único e verdadeiro. Diz o autor sagrado: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Observa que quando o Senhor coloca isso de forma muito clara, ele vai pedir uma coisa essencial. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, aqui nós podemos perceber que nós acreditamos em um único Deus. Isso nós chamamos de monoteísmo, ou seja, a crença, a confiança em um único Deus. E é importante sabermos disso, porque uma das primeiras coisas para podermos guardar isso, o Senhor vai dizer, é importante que nós cultivemos isso e amemos a Deus com todo o nosso coração. Veja só, você tem que amar a Deus a partir do teu coração. Ou seja, primeiramente, você não vai colocar na porta, você não vai ensinar, primeiramente você vai amar esse Deus no teu coração. A partir daí, você vai fazer essa experiência bonita do amor de Deus e você vai poder ensinar aos filhos. E isso é bonito porque os judeus cultivam isso.
esses ensinamentos. É tanto que esse livro aqui, para nós também católicos, faz parte do Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia. E vejam só, é o primeiro mandamento que nós temos, que aprendemos na infância da nossa catequese. A nossa catequista dizia: vamos lá para os mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento, aí todas as crianças diziam: amar a Deus sobre todas as coisas. Então vejam só, que você entenda isso. Nosso Deus, Ele é uno. Agora, vamos entender a lógica da Trindade, porque é importante nós sabermos disso. Em Jesus, presta aqui atenção, com a vinda de Jesus, ou em Jesus, e o Espírito Santo, nos mostrou que, para ser um único Deus, não precisa ser uma única pessoa. Entendeu isso que eu falei? Ou seja, para ser Deus, e Ele é Deus único, não precisa ser apenas uma pessoa. Ou seja, são 3 pessoas. Eu lembro, na época da catequese, a minha catequista, Dona Maria Vieira, um abraço aqui para ela, e ela fazia a pergunta: o Pai é Deus? E todo mundo dizia: sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. Mas então quer dizer que são 3 deuses? Não, apenas um Deus. E 3 pessoas santas distintas, que se unem num só amor, numa única substância, Deus uno e trino. Veja que bonito essa doutrina da nossa fé. E é importante aprendermos isso, porque quando nós conseguimos aprender tudo isso, nós vamos internalizando no nosso coração e vamos entendendo. E isso a nossa igreja levou muito tempo para poder chegar nessa fé verdadeira. Teve que superar muitas heresias. Isso aí talvez nós podemos estudar depois. Teve que ter um apuramento, um conhecimento, purificar muitas questões infiltradas na doutrina que tentou colocar de forma meio que aleatória outros conhecimentos, querendo distinguir ou separar Deus do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, minha gente, nós não podemos compreender dessa forma. É um só Deus, mas 3 pessoas que participam dessa mesma natureza divina, dessa mesma substância. 3 pessoas e um único Deus, que nós chamamos de Trindade. Trindade indivisível. Não há separação, não há hierarquia na Trindade. Não, pelo contrário. É tanto que o Pai, nós acreditamos e professamos que é o Criador do céu e da terra. Por isso que nós dizemos que Ele é o Pai Criador. O Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito, o Redentor. Lembra da série da teologia da cruz, que você pode ver depois sobre essa série maravilhosa? Pois foi a obra de redenção de um Deus que se encarnou e que morreu na cruz por cada um de nós e que ressuscitou. E o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho, é o santificador. Então, o Pai, Criador, o Filho, Redentor, e o Espírito Santo, santificador. E quando falamos que há 3 pessoas e um só Deus, eu falei e repito, não é uma hierarquia em que uma pessoa é mais importante do que a outra. Não, não. Todas têm a mesma importância.
Eu diria que, para que você entenda, seria como se fosse uma monarquia, um único poder. Agora, uma coisa importante, os três possuem poder, a mesma natureza, ou seja, são o mesmo Deus. Pronto, partindo disso, eu quero agora adentrar no conhecimento sobre o Espírito Santo. Você já compreendeu agora como é que se dá a Trindade? Agora vamos aprofundar essa dimensão do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para o hebraico, o Espírito Santo é tido como Ruá. Ruá significa vento, ou hálito divino, o sopro da vida. Por exemplo, nós não conseguimos ver o vento, mas podemos sentir a brisa quando vem, perceber que as flores se movem. Assim é o Espírito Santo, Ruá, o sopro. Em grego significa pneuma. É tanto que significa espírito ou alma. Trazendo para uma linguagem da medicina, quando uma pessoa está, por exemplo, com pneumonia, ela está quase que morrendo sem ar, com um problema nos pulmões, está faltando ar. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos dá vida, que nos ajuda a respirar, que nos anima, que nos dá força. Não podemos ver, mas podemos sentir a sua presença. Eu coloco nessa linguagem bem simples, que é para que você entenda. E é importante sabermos disso. E no latim significa spiritus, ou seja, o sopro vital, o espírito. Em outras palavras, o Espírito Santo significa o sopro, o ar, o vento. Espírito. Santo Irineu tinha uma frase bonita que eu quero trazer aqui para você. Ele dizia o seguinte: lá onde está a igreja, ali está também o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. Veja que bonito isso. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, largar, deixar o Espírito Santo, porque Ele é que santifica a igreja, que está presente. E é o lugar onde nós podemos discernir o Espírito Santo. É interessante quando você vai na missa, ou quando você reza o credo, e tem um momento que a gente reza lá: creio no Espírito Santo. Quando você reza essa parte, esse artigo da fé do credo, aí depois é que vem os outros artigos da fé. Ou seja, para dizermos que depois do Espírito Santo, nós podemos compreender toda essa dimensão da nossa fé. Ou seja, nós dizemos então: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Então vejam só como é bonito, como é profundo tudo isso. Deus se revelou por meio de Jesus, e eles enviaram o Espírito Santo. É importante sabermos disso, para que nós possamos crer e professar essa verdadeira fé. Ou seja, Deus, Ele revelou Jesus Cristo. Então, como é que nós podemos ver Deus em Jesus Cristo? É importante tudo isso. Mas Jesus, Ele nos fez uma promessa. Ele disse: eu vou para junto do Pai, mas vocês não vão ficar só. Ou seja, eu vou enviar o Paráclito, ou seja, o advogado, o Espírito Consolador. E nessa comunhão, nessa harmonia, a humanidade, minha gente, nunca ficou só. Deus está com o seu povo. Veja que bonito isso. E nós vamos aprofundar
sobre isso. A humanidade, repito para que você entenda, não ficou só. Deus sempre ali estava, presente. Seja no Pai Criador, pela sua liberdade, cria o mundo, todas as coisas, e criou e amou. Quando o homem cai no pecado, Deus amou mais ainda o homem. Não, agora o Filho, o Redentor, tem que ir no mundo, para que todos sejam salvos. E o Filho, quando cumpriu a missão, foi para junto de Deus, mas enviou o Espírito Santo, que santifica, que protege, que consola, que dá ânimo à igreja. Quando for no próximo episódio, nós vamos continuar estudando, aprofundando sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje já vimos que é bonito percebermos que Deus se revelou por meio de Jesus Cristo e que eles enviaram o Espírito Santo. Ou seja, nós aprendemos hoje essa dimensão da Trindade, o Deus uno e trino. Eu quero dizer a todos vocês que eu, Abílio Soares, já vou embora evangelizar. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Você ouviu, direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7, o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Emmanuel.